Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, sejam bem-vindos a mais uma aula para a glória de Deus, nossa classe de exposição bíblica no livro de Salmos. Estamos iniciando a partir de agora a nossa aula baseada no livro de Salmos de número 5, Salmo 5, tá bom? Então essa é a nossa aula 5, a quinta aula, e o número que nós vamos estudar do Salmo é o Salmo 5. Eu convido aos meus amados e queridos irmãos para esse momento nós lermos o Salmo em referência, que é o Salmo 5. Então vamos ler, vamos abrir aqui a nossa Bíblia no Salmo de número 5. Muito bem, no Salmo de número 5, nós temos uma estrutura aqui, que a estrutura está compendiada ou classificada de 12 versos. 12 versos. O título da leitura do Salmo 5. Qual é o título? Deus aborrece os ímpios e abençoa os justos. Então o Salmo 5 tem 12 versos e a base titular do Salmo é: Deus aborrece os ímpios e abençoa os justos. O salmo ele é de Davi para o cantor sobre Neilot. Vamos ler então o texto. Primeira coisa, a primeira regra, né, é ler o texto. Essa é a nossa primeira regra, ler o texto. Então vamos marcar o título. Vamos marcar aqui a aula 5. Aula 5. E agora vamos fazer a leitura do texto. Diz assim: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende à minha meditação. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira, o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles, as suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus, caia sobre seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás o justo, circundá-lo-ás da tua benevolência, como de um escudo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Hoje já lemos um salmo da Bíblia, o Salmo de número 5 e os versos de 1 a 12.
Antes de lermos o nosso PDF e ver o conteúdo da aula de hoje, vamos perceber no Salmo 5 detalhes, como por exemplo, a oração: dá ouvidos a minhas palavras. Então, o salmista está orando. Verso 2: atende o meu clamor. Então, ele está orando. Verso 2 encerra: pois a ti orarei. Verso 3: pela manhã ouvirás a minha voz. Sim, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Então, ouvirás a minha voz. No verso 4 ele diz: porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habita o mal. Ele diz também que nos loucos não pararão a tua vista, aborrece todos que praticam a maldade. Ele continua dizendo no 6 que o Senhor destruirá aqueles que proferem a mentira, né? O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Quando chega no verso de número 7, é a nossa divisa. Então aqui está o tema da mensagem de hoje, tá bom? O tema da mensagem de hoje. Vou ler o verso 7 de novo. Mas eu entrarei em tua casa pela tua grandeza, aliás, pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Então, o tema está no verso 7, principalmente na expressão, mas eu entrarei em tua casa. Mas eu entrarei em tua casa, tá bom? Aí está o tema de hoje. Mas eu entrarei em tua casa. Então, o verso 8: Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos, aplana diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles, as suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta e sepulcro aberto, lisonjeio com a sua língua. Declara aos culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltarem contra ti. Mas alegrem-se todos aqueles que confiam em ti, exultam eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, aborrecerás o justo, circundá-los-ás da tua benevolência como de um escudo. E eu deixei então no nosso PDF o seguinte, deixei hoje aqui assim: exposição bíblica no livro de Salmos, né? A base bíblica é o Salmo 5, verso 1 a 12. A palavra-chave do capítulo 5, ou do Salmo número 5, verso 1 a 12, é a palavra oração. Então essa é a palavra-chave, palavra oração. Dá ouvidos às minhas palavras, atende a voz do meu clamor, pois a ti orarei, ouvirás a minha voz. Então, veja que o texto está claro que o salmista está em um momento de oração. Então, a palavra-chave é oração. Mas dentro do Salmo 5, nós olhamos para o verso 7 e conseguimos extrair uma divisa do verso. Mas eu entrarei em tua casa. Então, eu coloquei o tema: entrarei em tua casa. A mensagem de hoje em relação ao Salmo 1, 2, 3 e 4, onde houvera uma exposição, um desenvolvimento de narrativa do sermão, o Salmo 5 se difere dos 4 salmos anteriores no quesito pregação, na estrutura da preparação da mensagem, porque lá eu usei de maneira expositiva, né, vim desenvolvendo com argumentações, tópicos, subtópicos e argumentações. E hoje não, o Salmo 5 eu uso só um verso, eu leio o verso de 1 a 12, mas vou me consubstanciar apenas no verso de número 7, que é onde está o tema central. Entrarei em tua casa. Aí eu começo esta pregação, né, falando sobre essas argumentações que estou falando com vocês, falo para a igreja essas mesmas coisas, caminho até aqui com a igreja,
Explico o texto depois de ter o lido, mas chamo a razão da igreja para pensar comigo apenas no verso 7. Daí então eu pronuncio o tema que eu vou pregar, entrarei em tua casa, e começo com uma pergunta: o que é a casa do Senhor? Porque o salmista está dizendo: mas eu entrarei em tua casa, pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Né? Então a pergunta é: o que é a casa do Senhor que leva um salmista a dizer: eu entrarei em tua casa? E aí eu pontuei 7 coisas aqui. Então esta mensagem é uma mensagem temática, aonde você pode pregar sobre o tema entrarei em tua casa, fazendo uma pergunta: o que é a casa do Senhor? E dando 7 respostas à pergunta. Primeira resposta: a casa do Senhor é um lugar de oração. Segunda resposta: a casa do Senhor é um lugar de adoração. Terceira resposta: a casa do Senhor é um lugar de comunhão. A quarta resposta é que a casa do Senhor é um lugar de alegria. A quinta resposta é que a casa do Senhor é um lugar de revelação. A sexta resposta é que a casa do Senhor é um lugar de pregação. E a sétima resposta é que a casa do Senhor é um lugar de salvação. Daí, um tema, um texto lido, do texto um verso só, que é o 7 extraído, do verso 7 uma divisa, entrarei em tua casa, e aí a gente vai pontuar a partir da pergunta, o que é a casa do Senhor. Então está aí mais uma mensagem para nós pregarmos para a glória de Deus, tá? Agora vem o desenvolvimento do sermão, né? O desenvolvimento da pregação. Nós já temos, um texto, nós já temos uma palavra-chave que é oração, temos um tema, entrarei em tua casa, e temos uma pergunta para provocar o texto a nos responder. O que é a casa do Senhor? Uma vez que o salmista está dizendo, eu entrarei em tua casa. Então, por que ele vai entrar? O que tem lá? O que é a casa do Senhor? Para o salmista dizer assim, eu entrarei em tua casa. Então, suponhamos que você tenha lá na sua congregação ou cooperando em alguma igreja, uma oportunidade, e aí você tem aí uma mensagem para pregar. Você pode pregar 20 minutos nesta mensagem, são 7 tópicos, né? Se você falar 3 minutos em cada tópico, você tem 3 vezes 7, 21. 21 minutos, mais uma introdução que você fez, vai dar uns 25 minutos. Mas se você tiver mais argumentação e mais tempo para pregar, você pode pregar 35 minutos, 40. São 7 tópicos. Se você ficar 5 minutos em cada assunto, 7 vezes 5, 35. Mais 5 de introdução, 40 minutos. Então, assim você vai podendo analisar quanto tempo você pode desenvolver a pregação. Tá bom? Então, vamos desenvolver aqui os tópicos, né? Por exemplo, o que é a casa do Senhor? Ponto 1. A casa do Senhor é um lugar de oração. Então aqui vem a exortativa, né? Você está pregando e exortando. Irmãos, nós precisamos entender, à luz da Bíblia Sagrada, o que é a casa do Senhor. Em primeiro lugar, a casa do Senhor é um lugar de oração, né? Então, quando nós nos congregamos na casa do Senhor, no templo, na igreja, no santuário, né? Nós temos que entender que este lugar é um lugar de oração. Então, há uma necessidade de nós estarmos atentos àquilo que a casa de Deus, né, ela exemplifica para nós. O que é esse lugar? O que é esse ambiente? E o salmista está dizendo no verso 7, mas eu entrarei em tua casa. Por quê? O que é a casa do Senhor? É um lugar de oração. Por isso eu entrei, porque eu sei que aqui eu posso dobrar os meus joelhos, eu posso orar. Né?
Então, em primeiro lugar, a casa do Senhor é uma casa de oração. Aí temos duas bases bíblicas aí, né? Nesse primeiro tópico, temos aqui Isaías, né? Capítulo 56 e o verso 7, mas também temos o Lucas 19, 46. Então, se a gente for ler esses dois textos, nós vamos afirmar o tema, ou o primeiro tópico, né, do tema. Isaías 56, verso 7. O texto aqui, ó, está dizendo assim: também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Eita, que texto, hein? Ó, que texto tremendo. 56:7 de Isaías. Também os levarei ao meu santo monte e os festejareis na minha casa de oração. Os teus holocaustos e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ou seja, esse texto está apenas afirmando o primeiro tópico da nossa mensagem. O que é a casa do Senhor? A resposta é um lugar de oração. Base bíblica, Isaías 56, verso 7. E aqui no Lucas 19, verso 46. E aqui diz o texto: dizendo-lhes, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. Então foram as palavras do Senhor Jesus no dia da purificação do templo. 45 diz que entrando no templo começou a expulsar todos que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa é casa de oração mas vós fizestes dela covil de salteadores. Essa referência aqui, né? A minha casa será chamada casa de oração, ou é casa de oração, é a referência de Isaías. Então, em primeiro lugar, o que é a casa do Senhor? Um lugar de oração. Aí você chama a igreja, né, para a responsabilidade, o compromisso de ter temor, reverência à casa do Senhor, que é um lugar de oração. Ok? Muito bem, mas qual é a segunda coisa que é a casa do Senhor, né? O que é a casa do Senhor? Além de ser um lugar de oração, a casa do Senhor também é um lugar de adoração. Então, a casa do Senhor, em segundo lugar, é um lugar de adoração, tá? Com isso, não estamos dizendo que se nós estivermos em outro lugar, não será lugar de adoração. Onde tiver um crente salvo, lavado e comprado e remido no sangue de Cristo, cujo Espírito Santo habite nele ou nela, é um lugar de adoração. Mas como estamos falando da divisa, mas eu entrarei em tua casa, a pergunta é, o que é a casa do Senhor? O salmista dizer, eu entrarei em tua casa. Primeiro é um lugar de oração, segundo lugar de culto, de louvor, de adoração ao nome do Senhor nosso Deus. Eu deixei a referência de João 4 simplesmente para nos embasarmos no seguinte: o Deus que nós servimos é Espírito, né? Diz o texto, Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque é esses que o Pai procura, disse o Senhor Jesus. Né? Então, na casa do Senhor, há pessoas congregadas, né? Na casa do Senhor, os membros do corpo de Cristo estão ali. Os obreiros no altar, o ministério,
né? Irmãs, irmãos, jovens, crianças, adolescentes, enfim, estamos congregados. E o nosso Deus está presente porque Ele é Espírito. Agora, nem todos os que estão congregados na casa do Senhor estão adorando. Então, eu preciso exortar a igreja a entender por que eu estou na casa do Senhor, o que tem na casa do Senhor, o que eu vim fazer na casa do Senhor, o que é a casa do Senhor. É um lugar de orar? É, mas também é um lugar de cultuar. É um lugar de adoração a Deus. E a exortativa é: nem sempre os que vêm são os que adoram. E nós precisamos entender isso e resgatar esses valores espirituais do culto. Eu vim para adorar. Né? Isso é João 4, 23 e 24. Agora, Paulo disse também em 1 Coríntios 14, verso 26, que quando a igreja se congrega, quando a igreja se reúne num ambiente, e o ambiente é um ambiente de culto, então Paulo disse isso aqui, ó. Que fareis, pois, irmãos? 14, 26. Quando vos ajuntais, que é o momento de estarmos congregados juntos na igreja. Ele disse individualmente, porque ele fala cada um de vós. Então, quando vos ajuntais é plural. Quando vos ajuntais é plural. Cada um de vós é singular. Tem o quê? Aí ele fala, ó, salmo. Olha isso. Doutrina, ó, revelação, língua, interpretação. São 5 coisas, ó. Cada um de vós tem, número 1, salmo. Número 2, doutrina. 3, revelação. 4, língua. 5, interpretação. Para que, Paulo? Ele fala assim, faça-se tudo para edificação. Então, o que é a casa do Senhor? Ponto 1, é um lugar de oração. Ponto 2, é um lugar de adoração. Quando nos congregamos para cultuar, para adorar, cada um dá o que tem. Tem uns que têm doutrina, outros têm salmo, outros têm revelação, outros têm línguas, outros têm interpretação. Mas cada um dá o que tem. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Né? Tá aí então. Em terceiro lugar, diz o salmista no Salmo 5, verso 12, mas eu entrei em tua casa. E eu coloquei a pergunta: o que é a casa do Senhor? Resposta 1, um lugar de oração. Resposta 2, um lugar de adoração. Resposta 3, olha lá, é um lugar de comunhão. Então, em terceiro lugar, a casa do Senhor é um lugar de comunhão. Meu Deus. Tá certo, quem ora, adora, e quem adora tem comunhão. Uma coisa puxa a outra, né? Quem tem oração não tem dificuldade de adorar. E quem ora e adora não tem dificuldade de ter comunhão uns com os outros. Louvado seja Deus. Bom, a base bíblica da comunhão está em Atos capítulo 2, a partir do verso 42, podendo encerrar no verso 47. Que nós vamos fazer uma leitura neste exato momento. E vamos ver como que o texto tratou lá. Lucas registrou, né? Foi o segundo tratado de Lucas, que é o livro de Atos, capítulo de número 2, verso 42 a seguir. E aí ele começa assim na expressão do texto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Olha que lindo. Por causa desta comunhão, que a palavra no grego aqui seria koinonia, né? Koinonia. Esta palavra koinonia
é a mesma palavra para comunhão, estar em koinonia, estar em comunhão. E eles tinham esta comunhão. O verso 43 diz: E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. O 43 diz: E todos os que criam estavam, olha só, estavam juntos e tinham tudo em comum. Por quê? Por causa da comunhão. 45, e vendiam suas propriedades e fazendas, olha só, e repartiam com todos. Por quê? Porque tinha comunhão, segundo cada um havia de mister. 46, e perseverando unânimes, está vendo? E perseverando unânimes. Por que eles vão perseverar unânimes? Porque tem comunhão. Todos os dias no templo e partindo o pão em casa. A comunhão deles era tão forte que eles tinham comunhão no templo, mas também tinham comunhão em casa. De casa em casa eles tinham comunhão também. Diz ainda, comiam juntos. Por que comiam juntos? Porque tinha comunhão, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então está aí o terceiro tópico, o que é a casa do Senhor. É um lugar de comunhão. É um lugar de comunhão. Então, quem ora, adora. Quem adora, tem comunhão. É muito difícil alguém que não ora ter comunhão com alguém. Como também é muito raso, né? Você perceber alguém adorando, mas na hora da comunhão essa adoração não se fez presente na vida prática desta pessoa, né? Então nós somos exortados a orar, a adorar e a ter comunhão, tá bom? Para poder pregar isso, somos exortados também. Quarto lugar, o que é a casa do Senhor? É um lugar de alegria. Aí eu coloquei essa base bíblica tão conhecida aí do Salmo 122, quando o salmista salmodiou dizendo: alegrei-vos, né? Alegrei-vos quando me disseram, né? Vamos ver aqui. Alegrei-me, alegrei-me. Correto da fala, alegrei-me. Alegrei-me quando me disseram. Disseram o que, salmista? Ele diz: vamos à casa do Senhor. É a oração para que a paz de Jerusalém continue, o cântico dos degraus, Salmo de Davi. Então, esta expressão, ela conota muito bem o quarto tópico. O que é a casa do Senhor? É um lugar de alegria. Pois o Salmo 122, verso 1 diz: alegrei-me quando me disseram o quê? Vamos à casa do Senhor. Então está aí a quarta razão, né? O que é a quarta resposta à pergunta feita, o que é a casa do Senhor. Lembrando que o nosso tema é: mas eu entrarei em tua casa. Por quê? Porque lá eu posso orar, porque lá eu posso adorar, porque lá eu posso ter comunhão uns com os outros, porque lá eu posso ter alegria, né? Lá eu posso ter alegria. Então, em quarto lugar, alegria. Alegria. É a quarta coisa que tem na casa do Senhor. Alegria, né? Nós não saímos de casa para ir ao culto enxergando o ambiente de culto como um lugar de tristeza, como um lugar de morte, como um lugar só de derrotas, como um lugar só de doenças, né? Como um lugar só de maus testemunhos ou testemunhos, né? Não, a gente não sai de casa, estou indo para a derrota, estou indo para mais um culto de derrota. Não. Nós saímos das nossas casas e vamos à casa do Senhor alegres. Por quê? Porque na casa do Senhor há oração, há adoração, há também a comunhão e há também o tópico quarto aqui, que é a alegria. A alegria de servir, a alegria de estar na casa do Senhor, a alegria de fazer a vontade de Deus, tá bom? Quinto lugar, mas eu entrarei em tua casa. Mas o que é a casa do Senhor? Em quinto lugar, a casa do Senhor é um lugar de
revelação. Então vamos anotar isso aqui, um lugar de revelação. Todos os tópicos estão aí no PDF. Quando falamos que a casa do Senhor é um lugar de revelação, logo nós lembramos desse profeta por nome Isaías, capítulo 6, versículo 1 e versículo 8. Onde foi que Isaías teve uma visão? Na casa do Senhor. Onde foi que Isaías viu os serafins? Na casa do Senhor. Onde foi que Isaías foi purificado do seu pecado? Na casa do Senhor. Onde foi que Isaías ouviu a voz que dizia: quem enviarei, quem há de por nós? E ele respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Foi na casa do Senhor. Então tudo isso é revelação. Então vai lá, lê Isaías capítulo 6, verso 1 a 8. Aí você vai poder discorrer dentro do texto e perceber que aquele lugar foi para Isaías um lugar de revelação. Então o que é a casa do Senhor para nós? Um lugar de revelação. É um lugar onde podemos contemplar a glória do Senhor, né, a grandeza do Senhor. Também é um lugar onde podemos ser exortados pelo Senhor a reconhecer a nossa pecaminosidade. Também é um lugar onde entendemos que o nosso Deus tem poder para nos purificar, nos santificar e nos levantar como profetas das nações, como obreiros, como missionários para a tua glória, né? Então, o que é a casa do Senhor, em quinto lugar? Um lugar de revelação. Isaías teve uma revelação. Ele viu o Pai, ele viu os serafins, ele ouviu a voz, ao ponto dele dizer: vou morrer, porque eu vi o Rei, o Senhor dos Exércitos. Lugar de revelação. Sexto lugar, o que é a casa do Senhor? Em sexto lugar, é um lugar de pregação. A casa do Senhor é um lugar de pregação. O salmista diz: mas eu entrarei em tua casa. Por que, salmista? Porque lá é um lugar de oração, lá é um lugar de adoração, lá é um lugar de comunhão, lá é um lugar de alegria, lá é um lugar de revelação, lá é um lugar de palavra, lá é um lugar de pregação do evangelho. Então eu entrarei em tua casa. Mas o que é a casa do Senhor? Um lugar de pregação, tá? E quando falamos de pregação aqui, precisamos entender que a pregação não é a que eu quero, a que eu gosto. A pregação é aquela que Deus quer falar conosco. Nós temos ministérios, mas nós não temos mensagem. Quem tem mensagem é o Pai, e Ele revela, ilumina, dá esta mensagem ao coração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus temente ao Senhor, para transmitir esta mensagem ao rebanho, alimentando a igreja, né? Eu deixei dois exemplos aqui, que é Lucas 4, né, versos 16 a 20, que é o próprio Senhor Jesus pregando. Em um dia de sábado, em Nazaré da Galileia, ele entra na sinagoga dos judeus ali, ele recebe o livro da lei do Senhor do maioral da sinagoga, ele leu o lugar onde estava escrito, achou o lugar onde estava escrito Isaías 61, verso 1 e 2. Então ele começou a pronunciar aquilo ali, começou a citar, né, o que está em Isaías 61, verso 1 e 2, em Lucas 4, verso 16 a 20, principalmente o 18 e 19 ali. Cristo então faz uma narrativa, uma exposição acerca de si, da vida, da profecia que o profeta havia profetizado, que o Espírito do Senhor estaria sobre ele e que ele viria então para fazer uma grande obra, uma grande missão, como de fato Cristo o fez, né? Mas ele pregou a palavra. Já em João 8, verso 1 a 11, você vai perceber que era cedo, madrugada, dependendo da versão, Cristo já está no templo e o texto diz que ele ensinava as multidões que lá já estavam. Cristo estava ensinando, porque a minha casa será chamada casa da pregação. Então, o salmista diz: mas eu entrarei em tua casa. Eu coloquei a pergunta: mas o que é a casa do Senhor? De oração, de adoração, de comunhão, de alegria, de revelação e de pregação. Tá bom? É muito triste quando a gente vai à casa do Senhor e não tem pregação, né?
Como também é muito triste ir à casa do Senhor e o tempo da pregação, que é tão precioso, ser muitas vezes negligenciado por alguém que dirige o culto ou por alguém que vai pregar. Às vezes quem está dirigindo fala tanto, fala demais, ocupa tanto tempo que o pregador tem que pregar 10, 15 minutos às pressas. Ou, às vezes, o pregador tem tempo, mas não tem conteúdo, e por não ter conteúdo, usa um tempo tão precioso para falar nada com ninguém. Então, nós que pregamos, precisamos estar aptos, estar prontos para poder ocupar e ocupar muito bem o tempo que nos fora proposto para a exposição da palavra de Deus. Em sétimo lugar, encerrando então, o que é a casa do Senhor? Lembrando a divisa, mas eu entrarei em tua casa, eu faço a pergunta, mas o que é a casa do Senhor? Oração, adoração, comunhão, alegria, revelação, pregação. Em último lugar, sétimo lugar, é um lugar de salvação. Salvação. E aí você vai perceber que é um conjunto, é uma engrenagem. Começou com oração, da oração partiu para adoração, da adoração partiu para comunhão, da comunhão partiu para alegria, da alegria partiu para a revelação, da revelação partiu para a pregação em si, e agora já estamos na salvação, porque uma coisa vai puxar a outra. Esta pessoa que vai aceitar Jesus como Salvador é porque ela chegou na casa do Senhor, ela chegou na igreja, ela entrou na casa do Senhor pelas portas, ela entrou e ao entrar, ela já foi impactada pela atmosfera espiritual do ambiente de culto, por causa de pessoas que já estavam ou ainda estão de joelhos dobrados, orando. Então esse ímpio, esse pecador, esse desviado vai sentir, momentos de êxtase ali, porque o Espírito Santo vai começar a trabalhar na mente, no ouvido, no coração dele ou dela, enquanto a igreja está orando, e aí ela já emenda na adoração, e a igreja em adoração já prova a sua comunhão uns com os outros, e aí por meio desta comunhão ela está alegre, ela está feliz, e esse pecador está sendo atingido nisso tudo, Vem a revelação, a maneira como Deus usa a instrumentalidade de cada um, como em 1 Coríntios 14, 26, quando Paulo diz que na casa do Senhor um tem salmo, outro tem doutrina, o outro tem revelação, o outro tem línguas, o outro tem interpretação das línguas, E isso vai envolvendo o ambiente de culto com alegria, até vir a revelação, e depois da revelação a pregação, que de uma maneira bem completa e concisa abre a mente, o entendimento do ouvinte para aceitar a Cristo como Salvador, e o lugar se tornou também um lugar de salvação. Olha só quanta coisa importante, Então essa questão da salvação no ambiente de culto é uma questão bíblica. A igreja primitiva desfrutou disso algumas vezes, Você vê o Pedro está pregando em Atos 2, no 41 encerra dizendo que quase 3.000 almas aceitaram a Cristo como Salvador. E essas quase 3.000 almas vão se congregar em uma igreja, vai se agregar a um ambiente de culto, que é o que está no capítulo 2 de Atos, do 42 até o 47. Você vai encontrar esta informação lá. Principalmente 47, quando vai encerrar dizendo que o Senhor acrescentava o número daqueles que havia de ser salvo. Então, aquele lugar se tornou um lugar de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Atos 11, 21 e 16, 5, vai se repetir essa expressão de crescimento, multiplicação. Por quê? Porque a igreja está crescendo, a igreja está se multiplicando. Isso é resultado do quê? Da conversão do pecador. Logo está acontecendo ali a salvação. É a igreja que está em Antioquia, E depois quando Paulo está indo lá para as regiões da casa e da família de Timóteo, Derbe, Listra, Icônio, Licaônia, e ali você vai perceber o crescimento da obra de Deus por meio das conversões que vieram ali acontecendo. Então, em sétimo lugar, a casa do Senhor é um lugar de salvação. Isso nós não podemos negar, porque nós enxergamos isso na vida prática,
quase que todos os cultos, o Senhor Jesus está convencendo o pecador e ele está aceitando a Cristo como Salvador, porque a casa do Senhor é um lugar de salvação. Mas eu entrarei em tua casa. Pergunto, o que é a casa do Senhor? 7 respostas. Um lugar de oração, um lugar de adoração, um lugar de comunhão, um lugar de alegria, um lugar de revelação, um lugar de pregação, um lugar de salvação. Amém? Então tá aí uma mensagem temática, né? Além do tema em si, tá todos os textos correlatados, os tópicos e as referências bíblicas. Se você se dedicar mais um pouquinho, se esforçar mais um pouquinho, você vai ter uma linda mensagem para pregar. Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, que será no Salmo de número 6. Se Deus quiser e assim permitir, tá bom? Paz do Senhor Jesus a todos e até a próxima aula.